votos do país. O governo pretende utilizar os últimos meses de governação para fazer a revolução que estava no seu projeto. Mas o triunfo eleitoral do mês de abril tinha dado ao Partido Socialista uma enorme força política. Tratava-se agora de contrapor a legitimidade civil representada pelo triunfo nas urnas à legitimidade revolucionária que o Conselho da Revolução dizia representar. E o conflito latente entre os dois partidos, os do centro e os da esquerda, leva os ministros socialistas a abandonarem o governo e logo a seguir o Partido Socialista organiza em Lisboa, aqui na Fonte Luminosa, um comício que reuniu centenas de milhares de pessoas. O Dr. Mário Soares, num discurso muito enérgico, denunciou o perigo que estávamos a atravessar de cair numa ditadura de esquerda. Podem estar certos que marcharemos em frente no caminho da revolução, no caminho do socialismo, mas mantendo os direitos da pessoa humana, mas mantendo as liberdades, mas mantendo a democracia. Inicia-se então o período que ficou conhecido como o Verão Quente e chega a recear-se a Guerra Civil. Em muitas povoações, sobretudo no norte de Portugal, as sedes do Partido Comunista, em muitos casos, foram incendiadas. Em agosto, 9 membros do Conselho da Revolução publicaram um documento em que se opunham ao totalitarismo do Bloco Comunista, pondo, enfim, na linha das grandes democracias ocidentais. E a Assembleia do Exército, reunida em Tancos, decidiu demitir os oficiais que representavam o Exército no Conselho da Revolução. Um desses oficiais era o general Vasconcelos, que se via privado de legitimidade para continuar no governo e foi substituído pelo almirante Pinheiro de Azevedo, que era considerado um partidário da moderação e do alinhamento com a Europa, mas não teve força para dominar a agitação que parecia ter-se mesmo instalado no país. O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno, não tem perigo. É apenas fumaça. Em setembro desse ano, o edifício do Parlamento esteve cercado por elementos revolucionários e sucederam-se episódios tão graves como, por exemplo, o ataque e o incêndio da Embaixada da Espanha, o silenciamento da Rádio Renascença com uma carga explosiva que foi lá mandada colocar pelo governo. E, por fim, isto culminou por uma declaração do governo dizendo que estava inibido de governar. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Isto não é fácil de resolver, é difícil. Vocês já viram agora o governo suspender a sua atividade? É assim, fora do normal. O movimento militar de 25 de novembro, desencadeado pela esquerda, foi rapidamente dominado pelas forças fiéis ao governo e marcou o fim dessa tentativa de escalada marxista e o triunfo definitivo da linha moderada da Revolução. Saberem que não temos medo. Foi, portanto, já num clima de normalidade que se fez a eleição do Presidente da República, General Ramalho Yanes. A beleza com que o povo português soube responder a todas as situações ditatoriais, a sua determinação de viver a liberdade e a paz, demonstraram
a justeza do programa do MFA e afirma a adesão do povo português à sua mensagem, que em 25 de novembro de 75 ficou de novo claramente expressa. As duas realidades históricas mais importantes na primeira década do novo regime foram, em primeiro lugar, o relevo dado ao poder local, com a transferência de uma grande parte das receitas públicas para as câmaras municipais. É claro que isto permitiu uma revalorização importante da vida local. O segundo facto é a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. A candidatura tinha sido formalmente apresentada em 1977 e, a partir daí, todos os governos reconheciam que, após a liquidação do nosso ultramar, a vida económica portuguesa exigia um relacionamento muito mais estreito com a Europa. O ato formal de adesão só se verificou depois de 8 anos de negociações e teve lugar no ano de 1985, num ato solene que teve como cenário o claustro manuelino dos Jerónimos. Isso também tem interesse porque revela que o governo pretendeu chamar a atenção para o caráter histórico daquela cerimónia. Era realmente toda a história nacional que mudava o seu rumo. O Governo inscreve no centro das suas preocupações a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos portugueses, essência da sua luta pela justiça e por mais sólidos suportes materiais e culturais da liberdade. O primeiro mandato presidencial do general Ramalhianes terminou em 1981. Os partidos de direita coligaram-se naquilo que se chamou a Aliança Democrática, AD, e resolveram apresentar um candidato, era o general Soares Carneiro. Durante essa campanha, quando o primeiro-ministro, Dr. Francisco de Sá Carneiro, tentava dirigir-se para o Porto, o avião em que viajava caiu pouco depois de levantar voo e morreram todos os seus ocupantes. É o desastre de Camarate. Num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. Ignoramos ainda as causas do acidente, que serão apuradas no mais rigoroso inquérito a que se procederá de imediato. As autoridades oficiais afirmaram que se tratava simplesmente de um acidente, mas a hipótese de um atentado nunca pôde ser completamente afastada. O desastre emocionou todo o país, mas nas eleições o general Ramalhianes foi reeleito logo à primeira volta por uma grande maioria. Ele agora tinha do seu lado não só a metade conservadora do país, que o tinha imposto na primeira volta, mas também a metade progressiva, que o tinha reconhecido como um homem capaz de realizar as suas aspirações. Sá Carneiro foi substituído no governo pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, mas a AD pouco mais tempo durou. O desalento é quebrado apenas por um acontecimento que encheu a nação de orgulho. Winner of the gold medal, representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes. Um outro facto importante, logo no ano seguinte, é que em 1982 se fez a primeira revisão constitucional.
foi extinto o Conselho da Revolução, que era composto exclusivamente por militares, que tinham uma espécie de funções de Tribunal Constitucional. O general Ramalhianos foi reeleito para um segundo mandato e ao general Ramalhianos sucedeu na presidência o Dr. Mário Soares, que era o líder do Partido Socialista e uma personalidade de excepcional fulgor político. Houve uma renhida campanha em que o resultado chegou a parecer duvidoso, mas as urnas deram a vitória ao candidato socialista, que na própria noite em que estavam a acabar de se contar os resultados, e ele anunciou solenemente que iria ser o presidente de todos os portugueses. Serei em absoluto fiel aos meus compromissos, isto é, que serei o presidente de todos os portugueses, como foi no passado. Promessa que ele cumpriu, o que lhe valeu uma reeleição, com o apoio do próprio PSD, o seu antigo antagonista. O seu prestígio abriu certamente o caminho a um novo candidato do Partido Socialista, o Dr. Jorge Sampaio, e também Jorge Sampaio se viu reeleito para um segundo mandato, numa vitória fácil. A terceira situação que se deve salientar é a estabilidade política. Regressou-se assim a uma espécie de novo rotativismo entre as forças do centro. Por um lado, o centro-direita, protagonizado pelo PSD, por outro, o centro-esquerda, representado pelo PS. Essas duas tendências têm-se revezado no poder e à vigência do PSD deu-se o nome de cavaquismo, por ser chefe do governo o líder do partido, o professor Aníbal Cavaco e Silva. O PSD dominou o governo durante toda a década de 85-95 e realmente reintroduziu a ordem administrativa e financeira no país. É claro que para isso tiveram um peso decisivo as injeções de fundos internacionais resultantes da entrada de Portugal na União Europeia. Alguns dirão que ficámos aquém do desejável, outros considerarão que fomos longe demais. Não é uma etapa final, é antes o começo de um novo ciclo. A maioria desses fundos foi aplicada em infraestruturas e numa eficiente rede de estradas de tipo novo, mas em janeiro de 1995, o primeiro-ministro Cavaco e Silva anunciou que não se iria recandidatar ao cargo de presidente do PSD. Esse anúncio causou surpresa e decepção para os admiradores da sua obra política e talvez por isso o PSD perdeu as eleições legislativas do ano 95 e o centro-esquerda voltou assim ao poder, agora representado pelo secretário-geral do Partido Socialista, engenheiro António Guterres. O governo do engenheiro António Guterres, de 1995 até 2001, marca uma época de paz política, de tolerância, de ampla liberdade. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O abrandamento das forças económicas